Quer ganhar R$1.000 em bancas? Isso mesmo, eu vou sortear 10 bancas de R$100. Tudo isso porque eu fiz um desafio e o vídeo que tivesse mais likes dos últimos 3 que eu postei, eu iria doar isso em bancas para vocês. Então a gente bateu aí mais de 1.000 likes, então serão 10 bancas de R$100. Pedro, como é que eu faço para participar? Muito simples. Aqui embaixo, nesse vídeo, você vai comentar o máximo que você puder. O máximo que você puder. Porque quanto mais comentários, mais chances de ganhar. Então você vai deixar seu comentário aqui embaixo. Eu vou fazer o sorteio através desse comentário e vou divulgar os ganhadores no próximo vídeo, beleza? Então comenta aqui embaixo muito e não se esquece, para poder concorrer, você tem que deixar o like nesse vídeo, beleza? Agora, sem mais conversa, vamos às análises dos jogos dessa quinta-feira. Temos aí Europa League, temos alguns jogos interessantes para a gente poder trabalhar. Finalizamos as análises e os jogos aí da Champions League. Agora vamos para a UEFA Europa League. Vamos embora. Primeiro jogo para analisar dessa quinta-feira de futebol, Galatasaray jogando em casa contra o Sparta Praga. Isso mesmo, jogo aí que vale vaga para a próxima fase da UEFA Europa League. Galatasaray marcou o primeiro nas últimas 10 partidas, marcou gols em todas elas, ganhou as últimas 8, marcou 2 ou mais gols nas últimas 8, houve 1.5 100%, é um time que joga muito para cima, assim como o Sparta Praga. Agora dá uma olhadinha aqui nesses dados. Eu estou aqui no SofaScore olhando os dados do Galatasaray. O Galatasaray é um time que tem uma média altíssima de escanteios por jogo. Tem uma média de 7 cantos por partida aqui, ó. Corners per game, ou seja, quantos escanteios a equipe faz em cada jogo. Tem uma média de 7 escanteios por jogo. Então aqui, ó, eu estou no site da Betfair. É só clicar aí no link, o link vai estar aqui na descrição, no QR Code na tela. Galera, temos duas opções de poder trabalhar. Podemos trabalhar o over cantos, ou seja, a quantidade de escanteios a sair no jogo, que poderia ser aqui tranquilamente mais de 8.5, já que temos um Galatasaray com a média acima de 7 escanteios por jogo, mas eu sinceramente prefiro trabalhar essa linha aqui, ó, para o Galatasaray ter mais escanteios no primeiro tempo com a odd de 1.58, isso mesmo. Para o Galatasaray marcar mais escanteios que a equipe do Sparta Praga no primeiro tempo do jogo. Pedro, por que no primeiro tempo e não no jogo todo? Primeiro, no jogo todo está com odd 1.40. No primeiro tempo, odd 1.58. Não é baseado só na odd. O Galatasaray é um time que começa jogando em cima, é um time que joga no ataque desde o início e que vai buscar marcar um gol logo no início do jogo. Então tem grande tendência de já começar marcando escanteios no primeiro tempo. Eu puxei dos últimos 8 jogos do Galatasaray, essa linha bateu em 7 deles, beleza? Então minha análise para Galatasaray e Sparta Praga é a equipe da casa marcar mais escanteios do que a equipe visitante. Segundo jogo a ser analisado, Milan contra a equipe do Rennes. É Itália contra a França. Galera, Milan tá fazendo um ótimo campeonato italiano, tá nas cabeças do campeonato, se eu não me engano tá ali na 3ª colocação, já aí se classificando para a próxima Champions League. O Rennes não tá ainda nem dentro da zona de classificação para as competições europeias no campeonato francês. É um time até que vem marcando gols nos últimos jogos, eu vi que ganhou os seus últimos 5 jogos, já o Milan marcou gols nas últimas 10, marcou no primeiro tempo nas últimas 8 e não perdeu nas últimas 5 partidas. Galera, minha análise primeiro para esse jogo aqui. Jogo de ida tem uma tendência de ser um jogo um pouco mais truncado. Se a equipe ali, por exemplo, o visitante, o Rennes, toma 1-0, dificilmente vai ficar se abrindo para poder buscar o empate a qualquer custo, porque pode acabar tomando o segundo gol e ficar muito mais difícil no jogo da volta. Então vejo ali uma possibilidade de um jogo um pouco mais truncado. E acredito que o Milan não deve perder esse jogo jogando dentro de casa. Então, galera, a minha análise para esse jogo, e aqui é interessante porque na Betfair eu não preciso criar essa operação, ela já vem prontinha aqui para mim, ó. Você vem aqui em dupla chance e mercado de gols aqui, ó. Dupla chance e total de gols. Ela já vem pronta pra gente, a gente não precisa criar. Então já vou aqui, ó, casa ou empate e menos de 3.5 gols. Essa é a minha análise para Milan contra Rennes. Primeiro, eu acredito que o Milan não seja derrotado, vem muito bem, vem numa sequência muito positiva e acredito aí que não seja um jogo para chover gols, ou seja, para dar head precisaria ter 4 gols ou mais, 4, 5, 6, 7 gols.
sendo um jogo de ida dessa fase mata-mata, dessa fase eliminatória. Acredito que seja um jogo aí de menos gols. E o palpite gratuito dessa quinta-feira de futebol é justamente no jogo do Milan, dentro de casa, jogo eliminatório da UEFA Europa League, Milan contra a equipe do Rennes da França. Galera, minha análise para esse jogo, Milan não sair derrotado e ter menos do que 3.5 gols. Odd de 1.66, retorno de 1.660, já que eu coloquei aqui a minha unidade de R$1.000, beleza? Então 1.000 vezes 166, 1.660. Esse é o meu palpite gratuito para essa quinta-feira de futebol. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para poder estar concorrendo às 10 bancas de R$1.000. Vamos à análise agora do jogo do Benfica. Benfica, que é o atual líder do campeonato português, joga dentro de casa contra a equipe do Toulouse. O Toulouse que está mais na parte de baixo do campeonato francês do que na parte de cima. O time está mais preocupado em não ser rebaixado do que em ir para competições europeias. Benfica marcou gols nas últimas 10, marcou o primeiro nas últimas 7, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, marcou 3 ou mais gols em 60% deles. O Toulouse, só números ali negativos. Levou o primeiro nas últimas 4, levou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas. Aqui tenho duas análises para vocês. A primeira, vitória do Benfica pode ser uma boa opção para você fazer uma múltipla. Pedro, quero trabalhar uma operação seca para esse jogo. Coloca uma unidade aqui só nesse jogo do Benfica. Aí você pode vir aqui no mercado de escanteios em 10 minutos. Como assim aqui, ó? 10 minutos para sair pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos do jogo. Pedro, por que isso? Benfica dentro de casa contra um Toulouse que é bem inferior à equipe do Benfica. Benfica deve jogar em cima. Benfica é um time que marca muitos escanteios. Benfica é um time que joga pelas pontas. Benfica é um time que costuma marcar escanteios nos primeiros 10 minutos das últimas 10 partidas, marcou em 7 delas. Então estamos a favor dos números para o Benfica. Detalhe, estou falando Benfica, 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 Benfica. Mas vai que ali com 3, 4 minutos de jogo, um escanteio para o Toulouse. Conta ou não conta? Conta sim. Aqui não é escanteio do Benfica, é escanteio no jogo. A gente precisa que pelo menos um escanteio seja cobrado até o minuto 09.59. E esse é um detalhe interessante, porque muita gente acaba não entendendo. Pedro, a bola saiu na linha de fundo com 9 minutos e 37 segundos. Bateu nossa operação? Depende. O cara precisa cobrar o escanteio antes do minuto 09.59. A bola saiu no minuto 9:37. O escanteio foi cobrado no minuto 10.12. É head. Infelizmente é head. Então assim, ó, o escanteio precisa ser cobrado até o minuto 09.59, beleza? Então, palpite aí na tela para vocês, Benfica e Toulouse, pelo menos um escanteio do minuto 0 até o minuto 09.59. E vamos à análise do nosso último jogo dessa quinta-feira. Temos o Braga jogando em casa contra a equipe do Qarabag. Qarabag, que é um time do Azerbaijão, e o Braga é um time ali do Campeonato Português, é o atual 4º colocado do Campeonato Português, que tem 3 equipes muito fortes, né? Benfica, Porto e Sporting de Portugal. Pode-se dizer aí que hoje o Braga é a 4ª força do futebol português. Braga marcou gols nas últimas 8 das últimas 10 partidas, porém levou gols também nelas. Mais de 1.5 gols em 80%. Qarabag marcou gols em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 delas e menos de 3.5 gols em 80%. Galera, veja o valor nessa operação aqui, ó. Menos de 3.5 gols com odd de 1.44, sendo que é o jogo de ida dessa decisão para a próxima vaga. Então, galera, sinceramente, vejo muito valor. Geralmente, essa odd aqui de menos de 3.5 tá na casa ali de 1,20, 1,22, 1,25. Então, tô acreditando que essa odd está muito valorizada para o mercado de menos de 3.5 gols. Então, Braga contra Qarabag, minha análise, menos de 3.5 gols. Poderia aí também pensar numa possibilidade de vitória do Braga, já que é um time que joga um campeonato bem acima do que é o campeonato do Azerbaijão, mas o Qarabag costuma aí dar uma atrapalhada na galera nessas competições europeias, beleza? Então Braga, Qarabag, minha melhor análise, menos de 3.5 gols nesse jogo. Dessa forma aí, turma, encerro mais um vídeo de análise. Não se esquece de deixar o seu comentário nesse vídeo. Você vai estar concorrendo a 10 bancas de R$100, isso mesmo. Serão 10 ganhadores de R$100 cada um para poder colocar aí na sua banca e a gente poder faturar junto, beleza?
Valeu, galera, abração, até o vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã eu venho com o resultado oficial desse sorteio para vocês.